Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 35, que é a leitura que nós fizemos nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Jeremias, capítulo 35. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 2, diz assim: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abadzinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto da câmara dos príncipes, que está sobre a câmara dos Maazeias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que andais peregrinando. Glória a Deus, aleluia. Até aí, irmãos, a leitura que nós fizemos da palavra do Senhor, a qual Deus falou para Jeremias que chamasse os recabitas, uma das famílias dos recabitas, para que a comparecessem lá no templo e ali lhes oferecesse vinho. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus queria dar um exemplo para o povo de Israel do que é que Deus estava querendo, o que é que Deus estava exigindo do povo de Israel, que seria o quê? A fidelidade. E o Senhor mandou que chamasse os descendentes de Recabe, por isso que eles são chamados recabitas. Esse Recabe foi um homem que no passado era um homem fiel, e remonta lá o tempo de Josué. E esse homem, ele era um homem fiel ao Senhor, e antes da sua morte, ele deixou essa ordenança, que a sua descendência não bebesse vinho, a sua descendência não construísse casas, só habitasse em tendas, que a sua descendência não plantasse nem vinha, e nem plantasse nada. Eles seriam nômades, iam viver apenas do gado, de gado, no caso de ovelhas, talvez vacas também, viver só do gado, não plantasse, e que fossem peregrinos, ora estariam num lugar, ora estariam em outro, não se prendessem em lugar nenhum. E Deus deixou também para eles, que eles não tivessem assim, vamos dizer, um apego a nada que um local viesse a lhe oferecer. E assim eles viveram durante, segundo se analisa, perto de uns 200 anos. Depois vem no caso o avô, veio no caso o pai desses que aqui vieram, que mantiveram também o mesmo propósito, de obedecer aquilo que Recabe havia determinado. E eles sempre viveram assim.
ora estavam num lugar, ora estavam em outros, né? Quando um lugar ali já não estava muito bom para eles, nenhum para outro. E diz aqui a palavra do Senhor que, como estava já a época em que Nabucodonosor iria invadir, atacar novamente Jerusalém para dessa vez destruí-la, a família dos Recabes estavam próximos daquela região e Deus mandou que Jeremias mandasse chamar para que eles fossem à casa do Senhor e bebessem vinho. E Deus sabia o que eles iam fazer, que eles não iam aceitar. E por que Deus fez isso, irmão? Porque Deus queria dar um exemplo àquele povo. Porque os recabitas, irmãos, na verdade eles não eram da descendência do povo de Israel. Eles não eram israelitas. Então a sua descendência não tinha nada a ver com a de Abraão. Mas eles tinham o conhecimento da palavra. Como? Através de Recabe, que andou no meio do povo de Israel. E diz assim a palavra do Senhor, que durante esse período, de anos, vários anos, eles se mantiveram fiéis. E por isso Deus, irmão, mandou chamá-los para mostrar para o povo de Israel, irmão, o que é fidelidade. Glórias a Deus. E os recabitas, irmãos, eles, se nós analisarmos as atitudes deles e o modo de vida deles, eles são uma figura, uma figura da igreja. Por quê, irmãos? Porque era um povo que habitava ali naquela região, próxima de Jerusalém, apesar de não serem da descendência de Abraão, diretamente, mas era um povo que tinha um conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, o Deus que no passado fez maravilhas no meio do povo de Israel, e eles habitavam por ali. É uma figura da igreja, irmãos. Por quê? Por causa de alguns aspectos importantes que nós analisamos na vida dos recabitas. Primeira coisa, eles eram nômades. Então, quer dizer, o que quer dizer nômade? O nômade é aquele que não tem uma terra fixa, então eles são peregrinos. E é uma característica da igreja, porque nós somos peregrinos na terra, diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Nós estamos aqui de passagem. Esse é um conhecimento que a igreja tem, que nós somos peregrinos na terra, que nós fomos chamados, irmãos, para fora, a igreja quer dizer os tirados para fora. Nós fomos tirados para fora, primeiramente, do sistema do mundo, quer dizer, do pecado, saímos das trevas para a luz, fomos tirados das garras de Satanás, do grilhão do pecado, para a presença de Deus, que é um Deus santo e verdadeiro. Por isso o Senhor Jesus diz que é necessário nascer de novo, e nós passamos da morte para a vida. Glórias a Deus. Então, irmãos, a primeira característica que nós encontramos dos recabitas é que eles não tinham terra fixa, eles não eram habitantes de casa, eles não tinham casa, eles não construíam casa, apenas tendas, só viviam nas tendas. E essa é uma das características da igreja. Nós não somos deste mundo, espiritualmente falando. Materialmente nós temos casa, eu creio que todos aqui têm casa, alguém mora numa casa, mas não é no sentido material, é no sentido espiritual. O apóstolo São Paulo diz que nós devemos viver até tendo tudo, mas como se não tivesse. Não é verdade? Glórias a Deus. Como se não tivesse. Por quê, irmão? Porque somos peregrinos. Nós não podemos nos deixar prender pelas coisas do mundo. Devemos deixar todo o embaraço, E a Bíblia diz que aquele que milita não deve se embaraçar com as coisas deste mundo. Glórias a Deus. Então é a primeira característica dos recabitas. Eles não tinham terra fixa. Glórias a Deus. Eles eram nômades. E assim também a igreja deve ser, irmão? Espiritualmente falando, nós não podemos estar agarrados com nada deste mundo. A palavra diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. O que aconteceu com o jovem rico? O jovem rico, ele se atrapalhou, foi com isso, porque ele cumpria todos os mandamentos, mas o primeiro ele não cumpria.
E qual era? Amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua força. Quer dizer, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E isso ele não fazia, né? Então ele achava que cumpria todos os mandamentos, mas ele não observou o primeiro, que era que ele tinha muitos bens. E quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele: se queres vir após mim, que se quer verdadeiramente herdar o reino dos céus, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu triste porque tinha muitos bens. Louvado seja Deus. O caso de Pedro e João, irmãos, a Bíblia diz que eles, deixando as redes, juntamente com outros discípulos que eram pescadores, né? Deixando as redes, seguiram ao Senhor. Glórias a Deus. Então, nós vemos no caso de Pedro, que era dono de um barco. Então, era algo de muito valor naquela época, né? Ter um barco. Geralmente eram as pessoas daquela época, né? Classe média, né? Que tinham barco, que tinham, né, condição de ter um barco e casa própria. Pedro tinha casa própria e Pedro tinha barco. Então ele era uma classe média alta. Tem muita gente aí que diz que Pedro era ignorante, que não sabia nada, né? Como se fosse um brucutu. Nada disso. Ele era assim, impetuoso, tinha de opinião, né? Opiniões, né, vamos dizer assim, de liderança, mas Pedro não era analfabeto, como muitos dizem. Muitos dizem que Pedro era analfabeto, outros que Pedro era pobre, porque era pescador, muito pobre. Nada disso, irmão. Nada disso. Pedro era dono de casa, né? Tinha uma casa própria. Os irmãos se lembram que Jesus ficou na casa de Pedro. Aquele milagre, né, qual trouxeram o paralítico e abriram um espaço no telhado e desceram o paralítico na cama, né? Foi na casa de Pedro. Então Pedro tinha casa, né? Pedro também era casado e tinha barco. E barco era uma coisa muito cara, né? Poucos tinham barco, né? E Pedro tinha barco. Então, mas a Bíblia nos deixa claro que Pedro preferiu seguir ao Senhor, né? Preferiu seguir ao Senhor. O barco ficou para lá e a sua casa era o lugar onde ele pousava, mas quando foi fazer as suas viagens missionárias, deixou para trás, né? Então, irmão, é uma coisa que nós aprendemos, que devemos estar liberados das coisas deste mundo. Deus dá, Deus providencia, Deus abençoa, mas nada pode estar acima da vontade de Deus em nossas vidas. Nada. Glória a Deus. Se Deus diz não em alguma coisa, irmão, dá glória a Deus. Amém? Dá glória a Deus. Deixa Deus cumprir a sua vontade, porque a Bíblia diz que aquele que deixa, né, o Senhor Jesus Cristo falando no tocante à família, mas isso serve também para esse contexto, aquele que deixar pai, mãe, irmão por amor de mim, ganhará 100 vezes mais nesta vida e por cima a vida eterna. Isso é também no tocante às coisas deste mundo, né? Louvado seja Deus. Então, irmão, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é uma exigência de Deus, né? Uma exigência de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não houver uma liberação para o seguir, irmãos, se não quisermos abrir mão de nada para o seguir, com certeza nós não vamos segui-lo de verdade, né? Temos que abrir mão de alguma coisa. Louvado seja Deus. Sacrificar, né, algo para que verdadeiramente a nossa fé seja aprovada. Assim como Abraão sacrificou, né, o seu filho Isaque, levou até o sacrifício. Não houve a consumação porque Deus o impediu. Então nós vemos que através, né, da aceitação daquilo que Deus havia lhe ordenado, que era apresentar Isaque como sacrifício, ali Deus aprovou, né, Abraão, disse: agora sei que tu temes a Deus, a sua fé foi provada, e por fim ali Deus confirmou que na descendência dele, aleluia, viria o Messias, que iria resgatar não só Israel, mas como toda a humanidade lá na cruz do Calvário. Não faças tal, porque sei que agora sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho. Por isso, aleluia, o Senhor Jesus Cristo disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou.
Glórias a Deus. Então, irmão, nós somos peregrinos na terra. Se Deus abre portas, se o Senhor abençoa o crente nesta terra, é para Ele usar, é para a glória de Deus, porque tudo que temos deve ser para a glória de Deus. Os irmãos concordam? Glória a Deus, é para a glória de Deus. Então, deixa o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, outra característica que nós encontramos na vida dos recabitas, e que é uma figura também do comportamento da igreja, deve ser o comportamento da igreja, é que eles não bebiam vinho. Louvado seja Deus. Aqui está dizendo bem claro, Deus disse: leva os recabitas, aleluia, até a casa do Senhor. Presta atenção nesse detalhe, irmão, isso é importante, daqui a pouco nós vamos comentar. Eles deviam ser conduzidos não para uma praça, não para a casa de alguém, mas no templo, né? E diz o seguinte, aleluia, e dá-lhes a beber vinho. Essa foi a ordem. E eles foram convidados, né? Não sei qual foi o argumento que usaram, mas eles não sabiam o que era, né? Chegaram lá, tiveram a surpresa. Estava lá taças de vinho, com muitos copos, e eles disseram beber vinho. E quem mandou eles beber vinho, irmão, foi dos principais do templo, né? Ali, lógico, combinado com Jeremias, homens que eram, vamos dizer, simpatizantes de Jeremias, que reconheciam Jeremias como homem de Deus, né? Então, ali os recabitas chegaram e foram surpreendidos com aquela oferta: beber vinho. E eles disseram: não beberemos. O vinho, irmão, tem como figura na igreja, na Bíblia Sagrada, o vinho fala da alegria, né? Tem essa simbologia, né? Alegria. Mas a Bíblia também fala, irmão, que o vinho, ele pode também ter uma outra simbologia, nada boa, que é, como nós encontramos lá nos livros de Provérbios, ele sendo apontado, irmãos, quando bebido em excesso, né, como meio de escárnio, meio a qual leva o homem ao pecado, leva o homem a esquecer-se de Deus, quer dizer, leva o homem à destruição, né? Então o vinho, e a Bíblia é clara em dizer que Jesus fez o que? O bom vinho, né? O bom vinho fala da alegria. Então esse bom vinho, irmãos, simboliza a alegria diante de Deus, né? O vinho, o bom vinho, que é aquele primeiro que é tirado, né? A qual não tem o teor de alcoólico, né? É a primeira safra. Esse, irmão, é o bom vinho. E o bom vinho, irmão, simboliza alegria. Ali, quando o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho, o mestre Sala disse: poxa, deixaste por último o bom vinho. Porque era costume, irmão, naquela época, os que faziam festas, né, e as festas grandes, e compravam tonéis de vinho para a festa, principalmente a de casamento. E vinho, irmão, não era muito assim, vamos dizer assim, não havia uma grande escala. Havia muito vinho, mas não era aquela escala industrial, né? Então, às vezes era necessário pedir com antecedência, comprar com antecedência, né? E os vinhateiros de lá recolherem e ali pisarem, fazer o vinho, né? E ali guardava para entregar à pessoa que encomendava, né? Então o que se fazia? Era costume fazer isso, irmão. Primeiro, distribuía, né, o bom vinho. Mas lá por um tanto da festa começava a dar o vinho mais, todo mundo já estava alegre, não sei o quê. Então era uma esperteza que tinha naquela época, né? Quando todo mundo já estava meio pegadinho, meio alegre demais, ele empurrava né? Mandava o povo o vinho mais da segunda safra, da segunda que vinha carregado, né? E com isso o povo não percebia. Mas o que aconteceu na festa de Caná da Galileia? O vinho acabou e Jesus foi lá, transformou água em vinho. O mestre Sala, sem saber, isso guardaste por último o bom vinho? Isso aqui era para ter sido servido primeiro, mas ele não sabia de onde é que veio aquele vinho. Então ele achou que o dono da festa tinha se enganado, né? Deu o mau vinho primeiro e deixou o bom por último. Não, tinha que ser o contrário, né?
Então, irmãos, o vinho, ele é um símbolo da alegria, da alegria, no sentido espiritual. Mas, irmãos, o mau vinho, o vinho forte, é por isso a Bíblia fala da bebida forte, né? A bebida forte, ela é escarnecedora. Então, é um símbolo das coisas, né, pecaminosas, da embriaguez, da falta de discernimento, da falta de temor de Deus. E por isso a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, né? E no livro de Provérbios nós encontramos Salomão falando contra o vinho, né? Dizendo que ele é escarnecedor e que aquele que se atende ao vinho é aquele que olha para o vinho, né? É seduzido por ele, né? Assim como um pequeno animal olha para a serpente, que tem um certo tipo de serpente aí que ela olha para o rato ou para o coelho, né? E se um animal desse olhar para os olhos da serpente, ela fixa de tal maneira, isso é real, existe eu não sei qual não sei se é aquela naja, ou qual é a cobra, que ela consegue fazer isso, irmão. Ela como hipnotiza a sua presa. E o irmão fica olhando para ela assim, fica, né? Inclusive lá no Oriente, né, tem aqueles encantadores de serpente. Alguém já ouviu falar que toca uma musiquinha, a bichinha sai lá do cesto? Aquilo ali mas existe verdade nisso, né? Aqueles homens lá, é na Índia isso, né? Os indianos têm uma adoração lá com a serpente, né? E, inclusive crianças lá brincam com a serpente. Uma vez mandaram uma filmagem, não sei se algum irmão já viu, estava rolando aí na internet, no WhatsApp. Uma serpente, irmão, um bicho enorme. A criança pegava ela na mão, aí jogava para outra ficava, olhava assim, jogava para outra, aquele bicho, irmão, que só de olhar dá vontade de correr, e as crianças brincando com a serpente. Mas lá, irmão, eles não estão nem aí para isso, né? Eles vivem lá, estão acostumados com aqueles bichos, parece que os bichos estão acostumados com eles, né? Mas existe lá os encantadores de serpente, e diz que tem um tipo de serpente que ela faz assim, ela parece que faz um sinal qualquer com o rabo, e quando o animal olha, ela fixa os olhos nos olhos e o bicho fica paralisado, ela vai lá e pega, né? Então assim é comparado o vinho, né? O vinho forte, a bebida, o vinho alcoólico na Bíblia sagrada, né? Então aquele que olha o vinho, admira o vinho, isso é um conselho de Salomão dá, irmão, para que o homem se aparte, né, da bebida forte. E é uma das coisas, irmãos, que parece que foi o que levou Nadab e Abiú, né, a serem mortos dentro dentro da tenda, né? Parece ter sido o fogo estranho, ter sido bebida alcoólica que eles beberam antes de entrar no templo. Por quê? Porque quando eles foram, depois os irmãos podem conferir em casa, depois que eles foram fulminados, né, que caíram mortos, e Moisés determinou que tirassem eles dali e que colocasse os outros dois filhos, Itamar e o outro, não me lembro o nome do outro, assumissem o lugar dos dois, de Nadab e Abiú. Moisés estabeleceu que os levitas e os sacerdotes, né, pelo menos somente os sacerdotes, não bebessem mais vinho. Foi estabelecido ali. Então, irmãos, nos leva a crer que o fogo estranho que eles levaram, né, tenha sido bebida forte. Eles podem ter cometido um outro erro, mas uma coisa é certa: Moisés estabeleceu que o sumo sacerdote e os sacerdotes não tomassem mais vinho a partir desse fato. Os irmãos depois podem conferir em casa. Então, supõe-se que o principal que levou a sua morte, né, Deus fulminar os dois, foi exatamente porque eles entraram bêbados dentro, né, ali da tenda da congregação. Então a bebida forte. E a bebida forte, irmãos, para o contexto do Novo Testamento, fala de embriaguez espiritual. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios. O apóstolo São Paulo diz a Timóteo: ser sóbrio em tudo. Glórias a Deus. E a sobriedade, irmão, vem através do conhecimento da palavra, né, de uma postura diante de Deus, uma postura santa, né,
e procurar ser irrepreensível diante de Deus, né? Trazendo para o português, vamos dizer assim, o popular, é levar as coisas de Deus a sério, né? É isso aí, levar as coisas de Deus a sério. E quem, irmão, leva as coisas de Deus a sério, quem tem uma postura santa diante de Deus, procura fazer tudo para agradar a Deus, não é verdade? Procura, isso é verdade. Eu me lembro, novo convertido, né? Assim que eu soube que Deus não se agradava de bebida, deixei aquilo, né? Meu pai, apesar que eu bebia muito pouquinho, né? Mas meu pai bebia desesperadamente, geralmente 6, 8 garrafas de cerveja por dia. E a primeira coisa que Jesus libertou foi da bebida. Então nós vemos que é uma operação de Deus na vida do homem e que Deus quer que o servo de Deus não se aproxime da bebida forte. Eu mesmo já presenciei uma libertação de uma pessoa que já tinha ido na igreja, já tinha sido liberto da bebida, e depois, num outro culto, tempos depois, caiu endemoniado de novo. Estava indo bem, né? Mas de repente ficou oprimido novamente. Aí quando foram orar por ele, ele caiu endemoniado. Aí expulsaram o demônio. Só que o demônio disse que não ia sair. Não sai. E ficou aquela coisa lá de sai, ele disse que não saía. Até a hora que ele disse, eu não saio, sabe por quê? Porque esse aqui, falando através, né? Eu levei ele lá num bar e eu sugestionei ele beber cachaça. Quando ele virou a cachaça, eu entrei junto e agora não sai, irmão, mas deu um trabalho. Mas a legião saiu, porque em nome de Jesus tem que sair, amém, irmão? Glória a Deus, tem que sair. Louvado seja Deus, mas que deu mão de obra, deu. Mas Deus permitiu aquilo para quê? Para mostrar, irmão, a realidade. Então, quem levou ele novamente a dar uma talagada, né? Foi o Satanás. E ele foi claro, quando ele virou a bebida, eu entrei junto, e agora não sai. Ei, irmão, deu trabalho, mas saiu. Mas o que levou ele novamente para o oprimido? Por quê? Porque a casa estava limpa, mas a casa ficou vazia. O que aconteceu? O espírito que vagava, vendo que a casa estava vazia, chamou 7 piores do que ele. E o segundo estado daquela casa foi pior do que o primeiro. Quem disse isso foi quem? Quem ensinou isso, irmão? Jesus. Ele fala da estratégia de Satanás, né? Então, irmão, não podemos voltar às práticas antigas, não é isso? Glórias a Deus, mas infelizmente alguns fazem isso, né? Está na casa do Senhor, está ali, está muito bem, até o dia que vem uma voz lá do deserto, não, isso não tem problema, não, isso aí não faz mal não, aí vai lá, come uma garrafinha de vinho, leva para casa, né? Eu conheço um que se espantou, que chegou na casa de um líder da igreja, né? E chegando lá, na hora todo mundo para jantar, aí botaram em cima da mesa um garrafão, estava lá, aí ficou assim, ele percebeu que o outro se espantou, né? Porque essa pessoa, esse pastor, né? Tinha mudado para Portugal, foi ser missionário em Portugal, chegou lá, aprendeu lá com os portugueses a provar, não, vinho, não tem nada a ver. Aí convenceram os pastores de lá, convenceram ele que não tinha nada a ver. Aí ele tomou e achou que não tinha nada a ver. E oferecendo ali, vendo que o irmão aqui do Brasil que foi lá visitá-lo ficou assim meio constrangido, aí ele começou a dizer, não, mas não tem nada a ver, não, isso aí, irmão, isso é coisa do homem, onde está escrito isso, aquela historinha, né, irmão? Para tudo quer se arrumar uma desculpa, né? Onde é que está escrito? É a pergunta, né? É só ler a Bíblia completa. Lógico, pega a pessoa de surpresa, ele não vai achar onde é que está escrito na hora, né? Mas se for procurar com calma, ele vai achar várias passagens que falam acerca disto. E ali, irmão, não bebeu, mas ficou aquela coisa constrangedora. O irmão saiu dali, né, assim, vamos dizer assim, não digo escandalizado, mas ficou assim meio, né? Como é que pode, irmão? É tão consagrado e tudo, ir para lá, tomar vinho. Então, o problema, irmão, em primeiro lugar reside, sabe o quê? Eu costumo chamar de instabilidade espiritual.
é instável, não tem firmeza, né? E a Bíblia diz que nós não podemos, né, ser como a munha que o vento espalha. Nós temos que ter firmeza, né? E um dos exemplos que os recabitas deram, meus queridos irmãos, é que eles eram firmes, aleluia, na fidelidade daquilo que o seu pai, na verdade o seu avô, havia determinado. A fidelidade. E é isso que Deus, irmãos, estava se agradando deles. Fidelidade. Louvado seja Deus. Nós vamos ver mais à frente. Então, irmãos, eles não quiseram beber vinho. Disseram, não beberemos. E começaram a explicar. Por que Recabe, né? Jonadab, nosso pai, ouviu de Recabe, seu pai, quer dizer, no caso, avô deles, né? De que jamais deixou, antes de morrer, deixou essa ordenança, que jamais bebessem vinho. E nós não beberemos. E isso, irmão, vamos ver mais à frente, que Deus deixou uma promessa para os recabitas, que dali em diante jamais faltaria alguém na família dos recabitas que não estivesse diante dele. Glórias a Deus. E eles disseram, não beberemos. Irmãos, e quem é que estava oferecendo a eles isso? Era homens do templo, era o profeta Jeremias, homens reconhecidos, irmãos. Está certo que eles estavam fazendo isso porque Deus mandou, né? Para ali mostrar para o povo o que Deus queria do povo de Israel. Obediência, irmão. E eles foram firmes, não beberemos, porque o nosso pai Recabe, mas o pai de Recabe já morreu, ele não vai ver. Irmão, infelizmente tem muito crente que acha que Deus não vê, mas Deus está vendo. Amém, irmão? Acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. O Recabe já havia morrido, Jonadab já tinha morrido. Não, mas são os sacerdotes, são os profetas que estão oferecendo. Não beberemos. Pode ser quem for, irmão. E essa deve ser a atitude da igreja, irmão. A atitude do crente fiel. Não interessa se o pastor mandou, mas se a igreja tal faz, mas o novo movimento faz, a nova unção que está por aí, eu sei o que, irmão. Não beberemos. Aleluia. Se estão bebendo o vinho, nós não beberemos. Não beberemos. Mas a nova onda, não beberemos. Não, irmão, olha, dá certo, não beberemos. Não, irmão, olha, a coisa fica, sabe, funciona, não beberemos. Mas agora estou fazendo assim, 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 e dá certo. Não beberemos desse vinho deles. Porque o nosso Pai nos disse que jamais bebêssemos. Amém, irmão? Glória a Deus. Paulo disse para Timóteo que ele fosse sóbrio em tudo, que não se intrometesse, né, com as vãs filosofias. E muitos pensam que a filosofia é apenas uma teoria que alguém levantou. Não, coisas vãs filosofias, irmãos. Se nós destilarmos bem o que o apóstolo São Paulo quis dizer, está dizendo para Timóteo, irmão, que ele deveria ser sóbrio. Para quê? Para quando viesse a filosofia, e filosofia, que Paulo ali está dizendo, se vão atentar bem para o contexto, Paulo está se referindo àquilo que se levantava no meio da igreja, como sendo, irmãos, pensamentos humanos. Pensamentos humanos. Não, agora, assim, não, pode ser assim. Não, isso aqui pode ser mudado. Isso aqui, irmão, também não é bem assim. E a Bíblia diz, irmão, que a má conversação corrompe os bons costumes. E, infelizmente, irmão, muito bons costumes da igreja do passado, hoje, aleluia, muitos não atentam e outros até rejeitam, porque dizem que não tem nada a ver. Isso aí é do passado, as coisas evoluíram.
nós estamos no século 21, irmão, desse vinho nós não podemos beber, amém, irmão? Glória a Deus. Está se aceitando um montão de coisa, divórcio, isso aí já está passando lotado, né? Segundo casamento, está cheio aí de pessoas conhecidas, irmão, no terceiro casamento, no segundo casamento, e continua cantando, e continua pregando. Não, mas tudo bem, desse vinho, irmão, esse vinho, essa bebida forte, a igreja que vai subir não pode beber, amém, irmão? Nesse não podemos beber, e outras coisas mais, irmãos, que estão aceitando, e às vezes vai se acumulando tanta coisa, aí a bomba estoura, como estourou essa semana. É fruto disso, não vou dizer abertamente, mas os irmãos sabem, né? Essa semana uma bomba aí estourou, mas tinha que estourar, irmão, porque vai acumulando pecado, vai acumulando coisa errada, e faz da igreja, das coisas de Deus de negócio, e usa aquilo como plataforma para virar alguma coisa lá no meio humano, e vai, e dinheiro, e as coisas tudo é dinheiro, e o diabo vai só minando, está trabalhando, vai, mexe para o diabo vai minando, aí depois que está formado o circo, faz igual aqueles terroristas, né? Só acende o pavio, o troço explode, e a bomba estoura e acaba com tudo. Por quê, irmão? Porque vai dando brecha para o diabo trabalhar. Nós não podemos beber do vinho, meus queridos irmãos, que estão oferecendo para a igreja. Satanás pode pegar o vinho dele, encher a cara e se mandar, porque a igreja que vai subir não bebe deste vinho, não. Aleluia, glórias a Deus, amém, irmão? Aleluia. Então, nem com o oferecimento pelos sacerdotes, eles não beberam. Glórias a Deus. Então eles tinham respaldo, né? Até para se recuar daqui. Não beberemos. Não interessa quem está oferecendo, e não interessa que é dentro do templo. Não beberemos. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Outra característica deles, irmãos, que eles viviam em tendas. Glórias a Deus. Tenda fala de uma habitação temporária. Nós encontramos lá em Hebreus capítulo 11, irmão. Louvado seja Deus. Eu me lembro, semana passada, uns 15 dias atrás, nós fizemos até esse comentário, mas é pertinente aqui nós observarmos Hebreus 11, glória a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. Quem encontrou, leia, por favor. Hebreus 11, versículo 8, 9 e 10. Então no versículo 9 diz o quê? Glórias a Deus. Então, irmãos, aqui diz o seguinte, que enquanto, né, não chegou a hora da sua descendência, no caso aqui Abraão, né, a sua descendência não estava formada ainda para tomar posse da terra, Abraão sabia que a terra foi dada, quer dizer, não a ele pessoalmente, porque quando a Bíblia diz foi dada, Deus disse que ia dar a ele, no sentido da sua descendência, porque naquela época, irmão, é diferente de hoje. Hoje as coisas são muito individualistas, né? Então aponta para. Mas naquela época, irmão, uma família, por exemplo, era vista como sendo uma pessoa, né? Uma pessoa. Claro, existe a pessoa no individual. Mas quando citávamos a casa de Arão, está falando da. Então nós encontramos, por exemplo, Deus disse que de Davi
estabeleceu o seu trono, Deus disse para Davi: eu estabelecerei o seu trono para sempre. Como é que Deus vai estabelecer o trono? Davi não ia morrer um dia? Como é que seria para sempre? Por quê? Porque Deus ali está dizendo que da descendência de Davi viria um que seria rei eternamente. Quem é? É Jesus. Por isso que os judeus chamavam o Messias o filho de Davi. E o cego de Jericó chamou Jesus de quê? Jesus, filho de Davi. Então ele está chamando Jesus de quê? De Messias, de filho de Deus. Porque os judeus se referiam ao Messias, né, como sendo o filho de Davi, aquele que viria, né? Glórias a Deus. Mas Deus disse para Davi que estabeleceria o seu trono, né, seria estabelecido e seria eterno. Mas como pode ser isso, né? Por quê? Porque Deus estava se referindo à sua descendência. Então, na mesma colocação, Deus disse para Abraão que lhe daria aquela terra para a sua descendência. E quando Abraão morreu, Isaac tomou posse dessa promessa, né? E quando Isaac morreu, Jacó tomou posse. Por isso que diz: e habitou em cabanas com Abraão, Isaac e Jacó. Mas só que, irmão, quando Abraão morreu, Jacó ainda não tinha nascido. Como é que ele habitou nas cabanas junto com Jacó? Não é isso? Então os irmãos veem, entendeu? Que é uma colocação, um tipo de linguagem que se usava naquela época. Porque aqui diz, no versículo 9: e habitou em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e com Jacó. Mas esse com, irmão, não é quer dizer que os três estiveram juntos nas cabanas, não, porque Abraão, quando morreu, a Jacó ainda não tinha nascido, né? Então a colocar, vamos entender a linguagem bíblica, está falando de que quando Abraão recebeu essa promessa, ele sabia que é para a sua descendência. Deus disse: darei a ti, né, para a sua descendência. Então, mas ele habitou naquela terra, ele habitou, mas como em terra alheia. Por quê? Porque ele sabia que aquela terra não era para ele, era para a sua descendência. Então ele habitou em cabanas, quer dizer, uma figura, irmãos, no tocante à igreja, uma figura, né, da nossa peregrinação. Então nós temos que ter o mesmo pensamento de Abraão, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente. Jesus disse: vós não sois do mundo, assim como eu do mundo não sou. Mas Jesus não esteve aqui no mundo? Esteve, mas ele não era do mundo. Ele disse para Pilatos, que o seu reino, Pilatos perguntou: tu és rei? Ele disse: tu disseste. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos me lutariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos retrucou dizendo: então tu é rei? Aí tu disseste. Glórias a Deus, né? Por quê? Porque o reino de nosso Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. Ele vai ser estabelecido neste mundo, mas não chegou a hora ainda. Só depois do arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação, é que o Senhor vai estabelecer o seu reino aqui na terra, né? Mas quando ele estabelecer o seu reino aqui na terra, irmão, tudo será diferente, né? Satanás estará preso e o pecado estará, vamos dizer assim, controlado, né? O homem vai se segurar e não, como Satanás vai estar preso, não vai ser lá muito difícil, né? As pessoas se comportarem bem, aceitarem o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. De ano em ano as famílias, está lá escrito em Zacarias 14, de ano em ano as famílias, quando diz famílias, né, está se referindo às nações e também às famílias individualmente, né, vão visitar Jerusalém todo ano, adorar o rei. Isso tudo está escrito, mas ainda não chegou a hora ainda. Por isso Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque o reino que hoje existe nesse mundo, irmão, é o reino dos homens. O reino dos homens. Lá em Daniel, no capítulo 2, nós vemos que quando Nabucodonosor sonhou aquele sonho da estátua, ali está falando de reinos, né?
E Daniel interpretou para Nabucodonosor dizendo: essa estátua representa os reinos dessa terra. A cabeça de ouro és tu, ó rei. Quer dizer, o seu reinado. Quando diz és tu, ó rei, quer dizer, não é a pessoa de Nabucodonosor, é o seu reinado. E o reino, o peito de prata junto com os braços, é o reino que viria depois. E sabemos que era dos medos e dos persas, por isso que tinha 2 braços. E de prata, por quê? Porque a glória é menor, não tem a mesma glória do reinado da Babilônia. Depois, o reinado dos gregos, né? Dos gregos, que era simbolizado com aquele dorso de bronze. E depois as pernas de ferro, que fala, né, dos romanos, do Império Romano. E por último os 2 pés, que era a mistura de ferro com barro. Então, que é o reino dos homens nos dias atuais. Quer dizer, ferro com barro. Ferro e barro não se misturam. Então nós vemos que hoje em dia, irmãos, as nações têm suas confederações, tem a ONU, tem o mercado comum europeu, estabelecem aí o Mercosul, lá na Ásia tem outro, mas eles não se ligam não, irmão, não faz liga. Mesmo lá na Europa tem divergência. A Inglaterra se não saiu, está querendo sair do mercado comum europeu, já não quer saber mais do euro, estamos fora, e está uma briga lá, continua, não continua, vai ou não vai, sai ou fica, e assim também, irmãos, estabilidade em todo lugar. Na América do Sul também, né? As coisas são estáveis, não tem, então é ferro e barro, quer dizer, não se mistura o ferro com o barro. E por que outra figura do ferro e do barro? Porque o barro, irmãos, não tem constância. Você vê que os países não têm constância. O país hora está bem, hora está mal. Estados Unidos estava mal, aí veio o Trump, ficou bem, mas não demora muito, não passa uns anos, daqui a pouco está mal de novo. Mesma coisa no Brasil, teve bem, ficou mal, depois ficou bem de novo, aí voltou a ficar mal, agora está tentando ficar bem de novo, mas não sabe se fica ou não fica. A Argentina estava mal, depois ficou mais ou menos, agora está mal de novo, e se voltar aquela presidente que estava lá, aí o troço vai desmoronar de vez. E é assim, irmão, é assim em todos os países do mundo, não há estabilidade. É o que Daniel viu e interpretou da estátua do Nabucodonosor: os pés, ferro misturado com barro. E vai ser assim até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Não tem jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre, né? E lá no Salmo 2 diz aqui, sabe como é que vai acabar? Como é que vai ser o clima no final do reinado dos homens? Antes de Jesus descer e estabelecer o seu reino aqui na terra, está lá no Salmo 2, abre aí, Salmo número 2, glória a Deus. Pode ler mais um pouco, até o 6. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor soberano, então estará na sua ira, e o seu furor os confundirá. Deus, porém, nos diz o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Glórias a Deus. Então, irmãos, o Senhor já elegeu o seu rei, e esse rei é quem? Jesus. Por isso que Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor dizendo que o final do reino dos homens, quer dizer, os pés, era uma mistura de ferro com barro. Mas aí Daniel teve a revelação de Deus que quando ele observava aquela estátua de cima a baixo, ele olhou para cima e viu uma pedra
cortada, mas não com mão de homem, e foi lançada na terra. E essa pedra, quando caiu do céu, pegou no pé da estátua, e quando pegou no pé da estátua, ela se fragmentou, irmão, em milhões de pedaços, tão pequenos, que o vento foi e levou, aleluia, aqueles pedaços da estátua, como o vento que leva as folhas, né? E aí, irmãos, Daniel viu, quando aquela pedra que esmiuçou a estátua, começou a crescer, 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 e encheu toda a terra. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, louvado seja Deus. Só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Então, os homens tentam de todas as maneiras querer governar sem Jesus. Não dá. Sem Jesus não dá. Por isso se amutinam as nações, os reis da terra. Então, esse Salmo 2, irmão, se o irmão ler atentamente, vão ver ali descrito, né? É um resumo do que vai acontecer, que está acontecendo e que vai acontecer até o final da grande tribulação. Uma rebelião contra Deus, os homens se levantando contra Deus, as nações, né, se rebelando. Rompamos as suas ataduras. Sabe o que quer dizer isso, irmão? A palavra de Deus sendo desprezada. Rompamos as suas ataduras. Quer dizer, o homem natural, irmão, tem a palavra de Deus como sendo atadura. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, ir para a igreja? Não, lá não pode beber, lá não pode fumar, lá não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quem ainda não ouviu uma coisa dessa, né, irmão? Isso aí é clássico, né? Mas por quê? Porque o homem acha que a palavra de Deus é uma... Eu estou preso, não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, uma atadura. Não, muito pelo contrário. Aleluia. Jesus, ele não põe atadura em ninguém. Ele tira as ataduras, né, de Satanás. Ele quebra os grilhões. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E é grilhão mesmo, irmão. Estava uma certa vez num círculo de oração, quando a irmã fez o apelo para uma pessoa que ali estava, né, que alguém levou, e ele ficava resistindo, né, de aceitar Jesus. Não, ficou ali, vem aqui à frente, Jesus te ama. Ele assim, não vinha à frente. E a irmã falou assim, mas vamos orar por ele, porque Deus já tinha mostrado, irmão, ele cheio de corrente em todo o corpo dele assim, e ele com aqueles pesos, ele agarrado. Então ele não ia à frente porque aqueles grilhões, né, aquelas correntes estavam em volta do corpo dele todinho, e ele preso ali. E quando os irmãos oraram, um dos irmãos, quando terminou a oração, ele veio à frente e aceitou a Jesus. Quando terminou o trabalho, que ele já tinha aceitado a Jesus, estava ali alegre e tudo, o irmão falou assim, irmão, na hora que nós estávamos orando por esse senhor aí, né, eu escutei o barulho das correntes caindo no chão. Ele falou que escutou aquele barulho, aquilo desabou, né, caindo para o chão. E foi a hora que ele foi à frente, e a irmã viu as correntes e o outro irmão ouviu o barulho delas caindo, né? Glórias a Deus. Então Satanás, irmão, ele impõe ao homem, né? São as prisões que Satanás impõe para o homem, né? São as correntes, aí aqueles que acham que a palavra de Deus é atadura. Não, rompamos, e é o pensamento de hoje, rompamos as suas ataduras. Aí quando os homens querem estabelecer lei disso, lei para aquilo outro, aborto, lei para as coisas erradas, casamento de homem com mulher, isso aí é para quê? Para arrebentar as ataduras. Não tem atadura não, nós somos livres. Mas a Bíblia é clara, irmão, que aqueles que dizem que são livres são servos do pecado, né? Mas o verdadeiro cristão, ele é livre, glórias a Deus. Livre por quê? Porque estamos livres da força do pecado, né, irmão?
Glórias a Deus, aleluia. Mas então o crente não peca? Se ele não vigiar, peca. Não é isso? Se não vigiar, peca. Mas se pecarmos e se arrepender, claro, temos o fiel advogado perante o Pai. Amém, irmão? Jesus Cristo, Ele é a apropriação dos nossos pecados. Glórias a Deus. Mas com arrependimento, porque sem arrependimento é conversa fiada, né? Conversa não é para boi dormir, não, para Satanás dormir, não é para boi dormir. Está tranquilo, né? Satanás vai dormir porque sabe que esse já está conquistado, né? Não tem arrependimento mais, mas aquele que se arrepende alcança misericórdia, não é isso, irmão? Olha a Deus, é nesse sentido que João disse: filhinho, não pequeis, mas se pecares, quer dizer, um acidente, temos um fiel advogado perante o Pai. Porque aonde existe arrependimento, Jesus perdoa. Pode ser o maior pecado que for, mas se houve arrependimento, Ele perdoa, porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo. Amém, irmão? Não é de meia dúzia de pecados, não, os pecadinhos, até os pecados, mas os pecadão não, é todo pecado. Agora tem que ter arrependimento, amém, irmão? Por isso que Jesus disse para aquela mulher: pega no adulterando, vais e não peques mais. Por que Jesus disse para ela? Porque Ele sabia que ela havia verdadeiramente se arrependido e aceitado a Ele como seu Salvador, amém? Ele conhece os corações. O Senhor Jesus Cristo não perde tempo, né? Ele não fala nada em vão. Tudo que o Senhor fala, Ele sabe o que está dizendo. Então você diz para aquela mulher: vai e não peque mais, pode ter certeza que aquela mulher foi uma pessoa, né, que o aceitou e ficou fiel. Glórias a Deus. Porque não pensa os irmãos que a igreja cresceu rapidamente, não foi só porque os apóstolos pregaram, não, tá? Não pensa isso não. Os apóstolos no começo eles arrebentaram. Não, irmão. Em Jerusalém, assim como em Samaria, as portas já estavam abertas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aquilo que Jesus falou, irmão, depois que Ele ressuscitou e depois que os apóstolos começaram a pregar, aquelas pessoas que ouviram Ele, né, mas ficaram meio assim, mas depois, irmão, por isso que rapidamente a igreja cresceu, porque pode ter certeza, o primeiro a pregar, aleluia, deixar a semente da pregação e da semente ali para que as pessoas, ao ouvir os apóstolos, aceitassem com rapidez, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém e em Samaria. Pensa, irmão, que aquilo que Jesus fez lá em Samaria, quando a mulher samaritana chamou aquela multidão de samaritanos para ouvir a palavra, e eles disseram: agora temos, não é pelo teu dito, mas nós temos crido, e nós temos ouvido aqui, temos visto que esse é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Filipe chegou lá, irmão, a coisa estava bem mais fácil, né? Jesus já tinha aberto as portas, já tinha dado ali, né, o início, louvado seja Deus, para que o Evangelho chegasse ali em Samaria. E quando Filipe chegou, irmão, as pessoas foram vindo: é aquele Jesus, é aquele, é o Messias, tá aí. Pode ter certeza disso, irmão, porque é um crescimento muito rápido, e quando Jesus abre a boca e fala, irmão, as coisas acontecem, amém? A Bíblia diz que Ele tinha que passar por Samaria, né? E o judeu não gostava de passar por lá, não. O judeu dava a volta pelo outro lado, sabiam disso? Os judeus não gostavam. A Bíblia diz que os judeus não falavam com os samaritanos, e muito menos passar na porta da cidade deles. Não passava mesmo. Aquele caminho que Jesus fez ali, o judeu não fazia, não, ia pelo outro lado. Mas a Bíblia diz que Jesus foi com os discípulos, foi até a Samaria, na porta da cidade, sentou no poço e falou: vai lá comprar comida, né? Tem dinheiro aí? Já temos 200 dinheiro aqui, então vai lá comprar comida. Porque já sabia que a mulher samaritana estava chegando. Tanto é que quando a mulher samaritana chegou, teve aquele diálogo com Jesus. Quando os discípulos chegaram, a Bíblia diz que eles viram que ele estava falando com a samaritana, mas não falaram nada, né? Não, o mestre é o mestre, não vão falar nada, né? Glória a Deus. Então Jesus já mandou eles lá fazer, como já sabia que a samaritana ia chegar, né? E o testemunho que ela deu lá em Samaria, irmão, veio uma grande multidão e ouviu. Tempos depois, quando Filipe chegou lá, já estava
né, vamos dizer, as bases lançadas. Foi só confirmar que Jesus ressuscitou, que Jesus era o Cristo, e a multidão veio. Glórias a Deus, aleluia. E também em Jerusalém. Então não pensa que foi apenas os discípulos que foram ganhando uma alma atrás da outra. Não, já tinha uma base lançada ali pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. E depois ficou por conta dos discípulos e do Espírito Santo, convencendo, né, a multidão a vir, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus, aleluia. Muito bem. Então, irmão, eles habitavam em tendas. Então isso fala de uma vida temporária, né? Então, assim eram os recabitas, eles viviam em tendas. E nós, simbolicamente falando, irmão, também temos que ter a nossa vida como aquele que habita em tenda. Nós não temos, né, vínculo permanente com esse mundo. A nossa casa permanente está onde? Lá no céu. Por isso que Abraão, ele aguardava uma cidade não feita por mão de homens. Então todo isso tem uma simbologia importante para a igreja. E outra coisa, irmão, habitar, né, em tendas nos fala também de que aquele que habita em tenda, irmão, não está preso naquele lugar. Ele não está preso ali, ele muda de lugar. De tempos em tempos ele muda de lugar. Então assim também a igreja. Daqui a um tempo nós vamos mudar de lugar. Glória a Deus. Outra ordem que Recabe deixou para a sua descendência, para os recabitas, que eles não deveriam plantar. Era uma ordem. Eles deviam viver do gado, mas aonde eles chegassem e colocassem as tendas e ficassem habitando ali, não interessa o tempo que eles ficassem ali, eles não deveriam plantar semente. Quer dizer, plantar arroz, feijão, batata, eles não plantavam, eles viviam do gado, mas não, eles não plantavam semente. É uma ordenança, né? Por quê? Porque eu creio que houve essa ordenança, porque eles começam a plantar, aí põe um gostinho e acaba ficando por ali, não é, irmão? Então não deve plantar, para que não se acomodassem. E nós, irmãos, tomamos também como figura isto. Nós não devemos ficar plantando, né, aqui nessa terra. Isso fala de quê? De acomodação. Nós não podemos nos acomodar, né, aqui neste mundo, se acomodar com as coisas da terra, não, nós devemos ter o intuito, irmãos, de que nós devemos plantar para a vida eterna. A Bíblia diz: não junteis tesouro na terra, diz o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui, o tesouro da terra, a traça corrói, a ferrugem, né, consome, e fica por aqui, ninguém leva consigo, né? Mas nós devemos ser ricos para com Deus, né? Plantar, né, tesouro no céu. E como é que se planta? Aliás, se junta tesouro no céu? Fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? A cada dia procurando se santificar. Isso tudo, irmão, vai sendo, né, tido por Deus como algo que nós estamos juntando no céu, nosso tesouro. Porque se nosso tesouro, porque a Bíblia é clara, né? Onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, né? Então, se nosso tesouro está aqui na terra, nosso coração está preso aqui. Se nosso tesouro é lá no céu, nosso coração está preso lá no céu, né? E a Bíblia deixa isso bem claro, para que não venhamos, irmãos, a ter tesouro na terra. E tesouro, irmão, quando a Bíblia fala tesouro, não pensa que é dólar, ouro, prata. Não, eu tenho aqui uma caderneta de poupança, não tem problema nenhum isso. Você pode ter uma caderneta de poupança, você pode ter investimentos aí na Bolsa de Valores, você pode ter o que tiver, pode ter até uma mansão na Barra da Tijuca. O problema, irmão, não é o ter, o problema é se o coração está posto naquilo. É aí que está o problema, né? Por isso Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse: mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque se o homem verdadeiramente abrir o coração para Deus, Deus faz a obra. Ali está o caso, né, de Zaqueu. Zaqueu ouviu a palavra e se desprendeu da riqueza da terra. Ele disse: olha, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, vou devolver quadruplicadamente. Deve ter sobrado pouco, hein? Porque você deu metade dos bens aos pobres, e a outra metade é para devolver quadruplicadamente quem ele defraudou, não deve ter sobrado muito não. Mas o que é que Jesus disse? Em verdade vos digo, hoje chegou salvação a essa casa. Não é porque ele deu a metade aos pobres e devolveu aquele... Não, irmão. Não é o fato de devolver aos pobres. É porque ele estava na contramão do jovem rico, que não quis vender os bens e dar aos pobres, porque tinha muitos bens. Tinha muitos bens por quê? Porque estava agarrado com os bens. Jesus não pediu isso para Mateus. Mateus também tinha muito dinheiro. Era cobrador de impostos também. Não se toca nesse assunto. Por que não precisou tocar nesse assunto? Porque quando Jesus passou na alfândega e disse para Mateus, que no caso é Levi, né? Jesus olhou para ele e disse: segue. Ele levantou, largou tudo e seguiu a Jesus. Precisa falar mais alguma coisa, irmão? Não precisa, né? Glória a Deus. As ações falam mais alto do que multidões de palavras, né? Então a ação daquele homem não precisava dizer mais nada. Glórias a Deus. Agora, no caso do jovem rico, saiu triste porque tinha muitos bens, quer dizer, estava agarrado com os bens. Então ele não cumpria todos os mandamentos. O primeiro ele já quebrava, né? Porque o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o vosso entendimento. Ele tinha muitos bens. É um problema sério. Então o problema não é ter os bens, o problema é estar com o coração ali, né? Então onde tiver o vosso tesouro estará o vosso coração. E por isso Recabe disse para a sua descendência: não plantareis semente. Para quê, irmão? Para não ficar preso naquela terra, para não ficar preso ali. Porque se tá, a plantação deles está ali, a comida deles está ali, eles estão cada vez prosperando mais plantando ali. Vão sair dali? Não vão. Mas com o gado não. Com o gado é só vão lá, sai andando e o gado vai atrás. Não é verdade, irmão? Então está livre para ir para onde tiver de ir. Louvado seja Deus. Por isso que Recabe disse: não plante semente. Então também, meu irmão, é uma palavra para nós: não devemos plantar sementes nessa terra. Planta lá em cima. Amém, irmão? Glória a Deus. Planta lá em cima. Tesouro no céu. Glórias a Deus. Aonde a traça não corrói, né? Ladrão não mina, não rouba. Está garantido. Glória a Deus. E aqui, irmão, o que a gente faz? Fica só por aí? Não, irmão, faz a tua parte, vai estudar, vai buscar o Senhor, que Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a tua porção nessa terra, e você vai estar satisfeito, porque Jesus é aquele que é galardoador daqueles que o buscam. Glórias a Deus, aleluia. E por último, irmão, para nós encerrarmos, falta 5 minutos, glórias a Deus, a obediência. O que chamou mais a atenção de Deus para que Deus fizesse o que Ele fez, foi a fidelidade desse povo. A fidelidade. Uma fidelidade, irmão, que chamou a atenção de Deus. Os recabitas, eles eram tão firmes naquilo que seu pai falou, que passou 2 gerações e eles não arredaram pé. E o povo de Israel, irmão, infiéis para com o seu pai. Os recabitas fiéis a seu pai Recabe, e o povo de Israel infiel a seu pai que está no céu. Fidelidade. Glórias a Deus.
Moisés disse para o povo de Israel, depois que fez um discurso, né, que apresentou algumas leis, alguns mandamentos, Moisés disse: o fim da lei é a obediência, quer dizer, o objetivo da lei. Para que ninguém dos judeus viesse dizer: mas para que tanta lei? O que é isso, o que é aquilo? Mas a base de tudo, irmão, era a obediência. Deus queria a obediência do povo de Israel. E da igreja, irmão, não é diferente. Obediência. Glórias a Deus. Obedecer à voz do Espírito Santo. Porque por isso, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ao morrer, glórias a Deus, o véu do templo se abriu de alto a baixo. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque Jesus já fez o sacrifício eterno na cruz. Nós não temos, irmãos, ordenanças como o povo de Israel, rituais. A pessoa, irmão, se todo culto aqui a gente tivesse que fazer o que cada um, ao subir aquela escada ou entrasse pela porta do templo, tivesse que fazer primeiro o sacrifício, depois lá lavar as mãos, já vir com uma roupa totalmente diferente, colocar... Irmão, só para se preparar para o culto a gente ia levar no mínimo 1 hora aqui, tendo que fazer tudo aquilo, tanto ritual, tanta coisa. E o Senhor Jesus Cristo simplificou tudo, irmão. O véu do templo se abriu do alto a baixo. E quando o crente dobra o seu joelho, irmão, e ora com fé, com ousadia, ele entra no Santo do Santo, fala com Deus, e o Deus fala conosco. Amém, irmão? Tudo foi facilitado, tudo foi, né, conquistado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E por isso o apóstolo São Paulo, ele diz uma coisa muito séria, irmão: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos atentar para essa tão grande salvação. Amém, irmão? Nós já temos atentado, vamos continuar atentando, observando. Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Glórias a Deus. E que Deus abençoe os queridos irmãos. E nós vamos então orar para encerrar. São 9 horas em ponto, segundo esse relógio. Louvado seja Deus. O meu está mais uns 3 minutinhos. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos, para encerrar. Glórias a Deus. Aleluia. Se tem alguém alegre com Jesus nesta noite, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena estar na casa do Senhor, irmão? Glória a Deus, aleluia. Oremos então com alegria na presença do Senhor, lembrando os irmãos, amanhã pela manhã oração, e domingo, irmão, pela manhã escola dominical. Não é ceia ou não? É ceia ou não? Não. Então, domingo pela manhã, escola dominical, e assim que Deus abençoe os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença, ó Deus, te agradecemos, ó Pai amado, por tudo o que fizeste nesta noite, nos ensinaste, nos alertaste, Pai amado, que possamos ser, Senhor, cada um de nós, como aqueles recabitas, ó Pai amado, firmes, aleluia, na Tua palavra, guardando, Senhor, aleluia, a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, que possamos ser cada dia achados fiéis, aleluia, diante de Ti, e assim, ó Pai, como diz a Tua palavra, os Teus olhos procuram os fiéis da terra, aleluia, aquele que me serve, aleluia, Pai amado e santo, nos conduz aos nossos lares, aleluia, em paz e em segurança, nos concede, Senhor Deus, uma noite de comunhão contigo, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, e operando Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Está encerrado em nome de Jesus.